Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, mais um dia de devocional. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Êxodo, capítulo 21. A gente vai estar lendo aqui a partir do versículo 15. A gente vai estar lendo aqui versículo 15 e 17, tá bom? Mas primeiro vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar convidando Deus, Jesus e o Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por mais um dia, que seja mais um dia na tua presença, Paizinho. Paizinho, eu quero convidar o Senhor Jesus e o Espírito Santo para juntos darmos continuidade devocionais, Pai. Devocionais esses que têm falado aos nossos corações, têm mostrado o caminho que devemos andar, o que devemos fazer, o que não devemos fazer, Senhor. Pai, pelo poder do nome de Jesus, eu peço a presença do Espírito Santo aqui conosco, Pai, para nos dar maior entendimento da Tua palavra, Senhor. E assim a gente possa vir a aprender e colocá-la em prática, Pai. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, abre a tua Bíblia em Êxodo, capítulo 21. A gente vai estar lendo aqui o versículo 15 e 17. Que fala assim: quem bater no pai e na mãe será morto. Aí pula lá pro 17. Quem amaldiçoar o pai e a mãe será morto. Somente esses dois. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Aqui é Deus explicando para Moisés as leis daquela época, que tinham que ser seguidas. Então aqui está sendo bem explícito. Quem desrespeitar os seus pais haverá consequências. Ok? O que a gente precisa entender disso aqui? O seu pai e a sua mãe não foram um acaso. Eles não se conheceram por acaso, eles não tiveram você por acaso, você não nasceu no acaso. Entende? Tanto os seus pais quanto a sua mãe tinham um propósito de Deus, de se encontrarem, de se unirem e você nascer. A gente precisa entender que Deus tem um plano na nossa vida bem antes de a gente nascer, bem antes da gente ir por ventre da nossa mãe. Deus já tinha um plano na sua vida de você vir a nascer. E era necessário que você nascesse através da família que Deus te colocou. Entende? Por quê? Porque você precisava nascer com as características que você tem hoje, você precisava nascer com a personalidade que você tem hoje, para você viver os propósitos de Deus para sua vida. Então, qual era o propósito de Deus na vida dos seus pais? Era fazer você nascer. Você não nasceu no acaso. Muitas pessoas aqui nasceram, os pais falam, né, que foi por acaso que aconteceu, foi por acaso que você nasceu. Não, não foi o acaso. Por Deus já estava tudo predestinado. Você não veio ao mundo por acaso, você não foi o erro dos seus pais, você não foi o motivo de uma briga, entende? Você não foi a reconciliação de uma separação. Você não foi um acaso, você não foi uma mera coincidência. Você nasceu para um propósito divino. Deus tem um propósito na sua vida. E através da sua vida, outras vidas serão alcançadas. Entende? Então, o que a gente precisa entender disso aqui? A Bíblia nos ensina que a gente precisa honrar pai e mãe, né? Esse é um dos versículos mais usados na Bíblia perante a todas as famílias que existem. Mas o que é honrar pai e mãe? O que o filho tem que fazer para poder exercer esse versículo? É a gente não dar trabalho para os nossos pais, entende? Você quando é criança, você precisa, todos nós, tanto criança quanto adulto, precisamos respeitar os nossos pais. Isso é um fato, ok? A gente precisa tratá-lo bem, a gente precisa tratá-lo com respeito, a gente precisa ter uma interatividade entre eles. Eu sei que existem pessoas aqui que tiveram desavença com seus pais no decorrer do seu crescimento. Eu sei que tem pessoas aqui que tiveram traumas, que tiveram feridas, que foram abusadas, que foram molestadas, que tiveram situações desagradáveis com seus pais, tá? Mas independente ou não da situação que você teve com a sua família, com seus pais ali, é necessário você respeitá-los, porque foi Deus escolheu eles para poder ser os seus pais, para você vir a nascer para um propósito divino. Entende? Não olhe para os seus pais como pessoas... como que eu vou explicar? Essa mensagem é uma mensagem bem difícil de ser tratada, mas vamos tentar passar aqui para vocês. Não olhe para os seus pais como pessoas ruins. Olhe para seus pais como pessoas que foram escolhidas por Deus para você vir a nascer, estar aqui hoje, buscando a presença do Senhor,
para viver os propósitos de Deus para sua vida. Entende? Então, olhe para os seus pais como uma forma uma forma boa, que Deus escolheu eles para você vir a nascer. Entende, gente? Então, o que a gente precisa entender dessa situação aqui? Da mesma forma que o filho precisa respeitar o pai e a mãe, da mesma forma a mãe e o pai precisam respeitar o filho. Entende? Tanto na Bíblia nos ensina que devemos honrar pai e mãe, como a Bíblia também nos ensina que os pais precisam respeitar os seus filhos e não maltratá-los. Então precisa haver uma concordância, precisa haver uma harmonia, entende? Entre pai e filho. E se você, porventura, foi um filho que teve um crescimento difícil com seus pais, libere perdão para seus pais. Entende? Liberar perdão vai fazer você ficar livre da situação que você passou com eles, por pior que tenha sido, entende? Por mais dificultoso que tenha sido para você no seu crescimento. Por quê? A gente não tem que olhar os nossos pais como os nossos pais e crucificá-los por ele ter sido mal conosco. A gente precisa olhar para os nossos pais como pessoas, como qualquer outra pessoa, entende? Da mesma forma que a gente precisa tratar as pessoas com respeito, de um modo geral, e perdoar as pessoas de um modo geral, a gente precisa também tratar os nossos pais com respeito e perdoá-los. O perdão não vai isentar ele das consequências que ele fez contigo. Independente ou não de ser os seus pais ou ser uma pessoa que fez mal a ti, todos nós colhemos as consequências dos nossos atos. Todos nós passamos por ela. A diferença é que a semente que foi lançada dentro de você, ok? Através de alguma atitude errônea que teu pai e tua mãe venha ter tido contigo, a semente ela não vai crescer dentro de você e você não vai se tornar igual a eles. Entende? Então quebra essa maldição, ok? Hereditária que existe na sua família e queira ser livre, perdoando. Porque se você absorve o que os seus pais fez de errado contigo, ok? Você está postergando uma maldição hereditária. Então quebra esse ciclo. Libere perdão para os seus pais. Trate eles com respeito. Entende? Eu sei que é um exercício, ok? É um exercício diário aqui. Eu sei que tem pessoas que têm dificuldade, mas é um exercício. Você tem que olhar para eles da mesma forma como você olha para uma pessoa qualquer. Só um instantinho, gente. Você não pode olhar para os seus pais de uma situação que você venha ter rancor, que você venha ter raiva, que você venha ter uma desavença com eles. Entende? Eles são humanos da mesma forma que você. Eles também têm dificuldades da mesma forma que você. Eles também têm medos da mesma forma que você. E eles foram designados por Deus para ser os seus pais. Ou seja, eles tiveram uma responsabilidade em cima de você que não necessariamente eles também sabiam fazer. Como se você hoje é pai e mãe, você também muitas das vezes não sabe lidar com seu filho. Entende? Então se coloque no lugar deles, libere o perdão que precisa ser liberado. E trate eles com respeito, trate eles com carinho, trate eles com amor. Entende, gente? A gente precisa fazer isso. Entende? Mas, e o pai e a mãe? Pai e mãe, você que é pai e mãe hoje, trate o seu filho com respeito. A gente precisa entender que por mais autoridade que o pai e uma mãe tenham sobre os seus filhos, eles não podem faltar respeito com seus filhos. Tudo existe um limite. Não é porque os seus filhos que você vai espancar o seu filho. Não é porque seu filho tem que fazer da forma que você quer. Da mesma forma que o seu filho precisa respeitar você, o pai e a mãe também precisam respeitar o filho. Por quê? Porque ambos os lados serão cobrados por Deus, com prestações de conta, perante a situação que a gente passa. Então, você pai, você mãe, você vai ser cobrado por Deus pela missão que Deus deu a vocês. Você tem que tratar o seu filho com respeito, você tem que tratar o seu filho com amor, você tem que tratar o seu filho com harmonia. Mesmo que você não tenha tido isso dos seus pais.
Entende? A gente tem que estar sempre se renovando, a gente está sempre se aprimorando. Você tem que tratar os seus filhos com respeito, com amor. Você não pode tratar os seus filhos com indiferença, com frieza. Entende? Os seus filhos, eles não têm a noção, vamos botar dessa forma, depois de adulto até se tem uma noção, mas a criança, ela não tem a noção de percepção se aquela forma que ela está sendo tratada é uma forma boa ou ruim. Mas você, pai e mãe, você tem essa percepção. Então você precisa tratar o seu filho com amor, sim. Você precisa tratar o seu filho com respeito, sim. Entende? Deus te deu essa missão de você cuidar do seu filho e você educá-lo para o que está por vir, ele vir futuramente a viver os propósitos do Senhor para a vida dele. Então você, pai e mãe, tem responsabilidade sobre os seus filhos. E Deus vai cobrar de vocês essa responsabilidade. Então trate os seus filhos da melhor forma possível. Eduque os seus filhos da melhor forma possível. Se importe com seus filhos, seja presente com seus filhos. O pai ser presente com o filho não é dar presente. O pai ser presente com o filho é presença física. É mostrar que se importa, é mostrar que está ouvindo, é mostrar que quer ter a companhia dele, que se agrada com a companhia dele. A criança, ela é altamente perceptível. Se a criança não se sentir amada, ela vai crescer com rejeição dentro dela. E isso vai se agravar no decorrer do desenvolvimento dela até se tornar fase adulta. Entende? Então, todos os dois lados, tanto o pai quanto os filhos, têm responsabilidade. Não é porque é o seu filho que tem que fazer do jeito que você quer. Você precisa ter uma responsabilidade, um carinho, um amor sobre ele, para haver uma reciprocidade. Entende? Ninguém funciona embaixo de autoridade. Aquela imposição. Não imponha. Os seus filhos não têm que amar você. Os seus filhos eles têm que aprender a amar você. Eles precisam conquistar. O amor é conquistado, o amor não é imposto. Entende? Só que você precisa trabalhar isso dentro de você para poder vir a ser conquistado, para poder vir a haver uma harmonia entre vocês. E vocês, filhos, precisam respeitar os seus pais, independente de quem seja. Entende? Porque a gente precisa ter uma autoridade sobre nós. E Deus designou seus pais para ser essa autoridade sobre você. Mas saiba que, mesmo os seus pais sendo autoridade sobre você, eles respondem a Deus. Então, se eles fizerem algo de errado com você, filho, haverá uma prestação de conta com Deus. Entende? Então, é necessário haver harmonia entre a família. É necessário haver harmonia entre os pais, é necessário haver harmonia entre os filhos. Mãe e pai, se você, em algum momento, vocês fizeram ruindade com seus filhos, se arrependa do pecado, não é porque você é pai, não é porque você é mãe, que você acha que você pode impor as suas vontades em cima do seu filho. É preciso haver respeito, é preciso haver harmonia, ok? É preciso haver amor. Se você não sabe amar os seus filhos, é um exercício. Ora ao Senhor e pede para Deus colocar amor dentro de você e tratar os seus traumas e as suas feridas, para poder haver uma harmonia entre a sua família, para haver união e não para haver desavenças. Entende, gente? Então a gente precisa sempre lembrar, independente ou não de ser pai ou mãe ou filho, que nós precisamos andar em concordância com Deus. Então, se algo está errado na relação entre pais e filhos, é necessário que tanto os pais quanto os filhos busquem a presença de Deus para poder viver em harmonia e poder saber como se tratar naquela relação ali entre a família. Entende? Feridas foram abertas, feridas precisam ser fechadas. E a única pessoa que tem a capacidade de fechar uma ferida e transformar uma vida é o Espírito Santo. Então é necessário buscar, sim, relacionamento com Deus, para poder você vir a aprimorar você por dentro, para você vir a ser sarado e curado por dentro e liberto, entende? Para poder haver uma harmonia na sua família. Tá bom? Lembrando que a família é o projeto principal de Deus. Então precisa haver uma harmonia na família para poder dar continuidade aos planos de Deus para a vida de cada um de vocês. Então, o primeiro lugar que tem que haver uma concordância dos planos de Deus é justamente dentro da família. Tá bom? Essa foi a mensagem de hoje. Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por essa palavra. Obrigada, Paizinho, por nos mostrar como que devemos agir com nossos pais e como os nossos pais precisam agir conosco, Pai.
Paizinho, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, encontro que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida aqui, Senhor, venha ser um contigo em unidade, Pai, em espírito e em verdade, buscando na sua intimidade, Senhor, querendo se aprimorar, ser uma pessoa melhor, Pai. Paizinho, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Deus abençoe a sua vida. Que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença de Deus, tá bom? Fique na paz. Tchau, tchau.